Olá, gente boa, graça e paz sejam multiplicadas. Deuteronômio 34, versículo de número 8. Olha que coisa poderosa. Diz assim a palavra: os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias. Bom, os israelitas choraram durante 30 dias. Deixa eu te perguntar uma coisa. Há quanto tempo você está chorando? Quanto tempo está durando o seu luto? Veja comigo, até passar o período de pranto e de luto. O teu luto está perdurando por quanto tempo? Por quantos anos? Quanto tempo você está pranteando? Veja, Deus respeita o luto. Deus permitiu que Israel chorasse, ou pranteasse, ficasse em estado de luto por 30 dias, vivendo a perda de Moisés. Mas você, quanto tempo você está chorando? Quanto tempo você está pranteando o seu luto? Por que eu estou fazendo essa colocação? Porque nós sabemos que a depressão, ela é um luto mal elaborado, mal processado. E existem pessoas que estão há muito tempo, não a exemplo de Israel, que há 30 dias choraram, há muito tempo estão chorando. Eu conheço gente que está há 30 anos de luto, 20 anos de luto, 10 anos de luto. Pessoas cujo velório, cujo funeral está demorando, está custando muito. E é por isso que a depressão, ela está armada, fortalecida, instalada nessa alma. Porque a depressão, ela é um luto mal elaborado. A depressão, ela tem o seu processo, os 5 estágios do luto que podem elaborar a depressão. Quando nós conseguimos elaborar o luto, nós desarmamos a depressão. O primeiro estágio do luto é a negação. É quando a pessoa ela não acredita, ela procura negar o luto, negar a perda. O segundo processo é a raiva. É o processo de muito descontentamento e raiva por aquilo que aconteceu. Pelo luto, pela perda. O terceiro estágio do luto é a barganha, é a negociação. É quando a mente, de forma inconsciente, processa. Se eu tivesse tomado a chave daquele carro, isso não teria acontecido. Se eu tivesse trancado ele dentro de casa naquele dia, ele não tivesse saído. Se eu tivesse me comportado de forma diferente, se eu tivesse feito isto ou aquilo, talvez isso não teria acontecido. É o processo de barganha. E eu entendo que esse terceiro estágio do luto é o que tem prendido, feito a maioria dos depressivos reféns da depressão. Porque é quando a nossa mente fica tentando mover o passado, mesmo que não tem mais jeito. Aquilo que já passou. Esse é o terceiro processo do luto. O quarto estágio do processo do luto, da elaboração, é a melancolia, a depressão propriamente dita. E o quinto estágio é a aceitação. E é nesse estágio que a gente consegue elaborar a depressão, elaborar o luto, melhor dizendo, ressignificar
dá um novo quando estamos a um passo daquilo que nos aconteceu, daquilo que nós perdemos. Você já deve ter ouvido ou visto, né, alguém dizendo: aceita que dói menos. Essa é uma frase das mais terapêuticas para aquele que está vivendo um processo depressivo. A aceitação desarma a depressão. E tudo isso é feito quando nós elaboramos muito bem o luto. Deus respeita o luto. Você vê que durante 30 dias eles choraram. E só depois desse processo do luto ter sido completado, olha só, até passar o período do luto, do pranto e do luto, aqui acontece que Josué, cheio do espírito de sabedoria, ele dá continuidade à obra de Deus. Josué, cheio do espírito de sabedoria, ele se levanta para dar continuidade à obra de Deus, fazer aquilo que Moisés tinha feito, ou vinha fazendo, que era ser o líder do povo de Deus. E daí, novidades passaram a acontecer. O Jordão se abriu, eles pisaram na terra de Canaã, mas eu fico pensando, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está acompanhando esse devocional comigo, a mente daquele povo que dependia diretamente de Moisés, foi através de Moisés que Deus abriu o Mar Vermelho, a água saiu da rocha, o maná caiu do céu, as pessoas foram curadas naquele deserto durante 40 anos, as vestes não se envelheceram, os pés não se incharam. Né? Através de Moisés, eles viram muitos milagres. A coluna de nuvem durante o dia, refrigerando, trazendo refrigério e dando a direção. Durante a noite, iluminando e aquecendo numa friagem de abaixo de zero. E agora Moisés, que era o esteio de Israel, morreu. Imagine a perda, o luto que esse povo, a dor que esse povo estava passando. Então, e Deus respeitou o luto ali dos filhos de Israel. Deus respeita o seu luto, meu amigo. Deus respeita a sua dor. Deus respeita a sua lágrima. Porém, essa negação, essa rejeição, a não aceitação do que te aconteceu, do que você perdeu, não pode perdurar por muito tempo. Existem pessoas que estão há 20 anos sofrendo uma perda, estão com a vida parada, em depressão, há 30, 20, 15 anos. E quando a gente fala de luto, a gente não fala somente a perda de um ente querido, não. Existem várias perdas, frustrações que a gente pode classificar como um luto mal elaborado. A perda de um emprego, por exemplo, a perda o término de um relacionamento, a falência, né? A perda de um status social. É perder, é um não. E olha o que Isaías diz aqui. Eu vou agora em Isaías, capítulo 43. Isaías 43. Desconsidere o áudio no fundo aí, é que o rapazinho está fazendo o dever, a mãe está ensinando. Aí você já sabe como é que é, né? Mas isso também não nos impede de meditar um pouquinho na palavra. Eu vou lá em Isaías e você vai vir comigo. Isaías 43. Olha que coisa interessante. Versículo. Isaías 43, versículo de número
18. Palavra do Senhor, olha aqui. Esqueçam o que se foi. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado, gente boa de Deus. Olha aí. Quanto tempo está durando o seu luto? Não quero dizer que você não vai chorar, que você não vai sofrer, que você não vai passar um período triste. Com certeza você vai, mas olha o que Deus está dizendo aqui no versículo 18. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Quanto tempo está durando o processo do seu luto? Será que você não é uma pessoa que está vivendo no ano de 1900 e alguma coisa ainda? Em 2000 e alguma, quando você perdeu, quando alguém se foi, quando você quebrou. E também existe o luto daquilo que ainda nem aconteceu, amado. Que é o transtorno de ansiedade, é o medo, é o estresse pós-traumático, porque te aconteceu no passado algo e você detém uma crença limitante de que algo vai lhe acontecer no futuro. Você detém uma crença limitante de que algo vai lhe acontecer no futuro, como lhe aconteceu no passado. E é o que não vai acontecer. Isso não vai acontecer. 70% das coisas que a ansiedade lhe diz que vai acontecer não vão acontecer. 40% já aconteceram. E você tem a crença que vai acontecer novamente, mas não vai. Já é passado. Não tenha medo do seu futuro. Não permita que a ansiedade roube as suas energias e lhe prive de viver algo maravilhoso no seu futuro. Olha o que ele está dizendo, esqueçam o que se foi, não vivam o passado. Que lindo, vejam, ele está dizendo, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Olha a pergunta que ele faz, vocês não percebem? Claro que nós não conseguimos perceber. Quem ainda vive o luto, quem ainda vive naquele funeral, naquele velório que perdura 10 anos, não consegue perceber as coisas que estão surgindo. Porque a mente está no passado, a mente está naquilo que perdeu, ainda não aconteceu o 5º estágio do processo do luto, que é a aceitação, aceitar a perda, entender que as coisas são assim, que a vida é assim, que nem sempre vamos estar vencendo ou ganhando, porque existem etapas de nossa vida que serão de perdas para que nós possamos amadurecer. Vocês não percebem? Ele diz, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Mas você só vai conseguir perceber o caminho no deserto, os riachos no ermo, se você praticar o versículo 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Que coisa maravilhosa. Há quanto tempo está durando o seu luto? 30 dias? 1 ano? 2 anos? 10 anos? Quando é que você vai aceitar a perda? Aceitar que existe um tempo determinado para todas as coisas, o tempo de ir embora. Aceitar que aquele relacionamento acabou porque não era para ser. Aceitar que aquele emprego que você perdeu não era para ser. O nosso problema é que a gente idealiza, a gente fantasia, a gente projeta expectativas vãs. Precisamos nos render à oração do Pai Nosso que diz, seja feita a tua vontade, e não a minha. Precisamos aceitar a vontade
Tá aqui para Josué. Olha que coisa maravilhosa. Josué, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Veja que Deus esperou 30 dias para falar isso. Moisés, meu servo, é morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar esse rio, o Rio Jordão, e entrar na terra que eu dou para os israelitas. Como eu prometi a Moisés e a todo lugar onde puserem os seus pés, puserem os pés, eu darei a vocês. Veja, a novidade naquelas mentes depressivas que achavam que era o fim. Porque o depressivo, ele crê que a vida terminou ali, naquela perda, que a vida terminou naquele luto. Mas Deus está dizendo: eu estou fazendo coisas novas. E essas coisas novas só se manifestaram na vida dos israelitas quando eles aceitaram a morte de Moisés e tocaram adiante. Moisés, meu servo, é morto, agora se levantem. Preparem-se para atravessar o Jordão. A terra que eu dou, que eu estou para dar aos israelitas. E Deus transferiu a bênção, a promessa de Moisés para Josué e todos os... Transferiu a responsabilidade de Moisés para Josué e todos os israelitas conseguiram o que eles ainda não tinham vivenciado, que era colocar o pé na Canaã. Então, debaixo dessa palavra, eu profetizo na sua vida: o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Então, amigo, amiga, essa é a palavra que Deus deixou a Josué naquele tempo e hoje Ele deixa para mim e para você. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Olha aqui o versículo 7. De novo ele repete: seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andar. Versículo de número 9. Eu encerro aqui. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus te abençoe. Se levante hoje mesmo para vivenciar a novidade que Deus tem para manifestar na sua vida. Em nome de Jesus, essa depressão, essa ansiedade, esse pânico é desarmado na sua vida. E o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, te levanta com força para que você possa viver aquilo que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu e que nunca passou pela sua cabeça, que é a novidade de Deus para a sua vida, o que Ele preparou para você, porque Ele te ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor David Ribeiro e esse é o momento Bíblia ao vivo. É o momento de meditar na palavra e desarmar toda depressão, ansiedade, pânico, todo o mal do século pelo poder do Evangelho. Deus te abençoe e até o nosso próximo conteúdo, nosso próximo vídeo ou nosso próximo áudio. Deus abençoe.